Bom dia, professor. Bom dia, professor. Que bom que deu certo. Eu quase não uso o e-mail institucional e aí deve ter um tempo sem usar e ele está bloqueado e eu não consegui acessar o Google Meet para gerar a reunião. Mas agora eu tive uma dificuldade para entrar aqui, mas agora deu certo. Bom, vamos começar aqui para a gente poder ganhar um tempo. Eu vou tentar. Está a moda apresentação. Pessoal, agora vocês estão vendo a tela, né? Sim. Sim, professor. Sim. Ok, então vamos começar. Bom, eu sou o professor Flávio, tá? Eu sou o coordenador da disciplina. Então, hoje a gente vai começar as aulas teóricas e na semana que vem a gente começa as aulas práticas, tá? Eu acredito que na próxima semana a gente vai voltar para, já com a reforma da faculdade concluída, a gente vai voltar para as aulas presenciais a princípio, tá? Mesmo a teórica deve ser presencial, eventualmente o professor pode ter essa opção na teórica, mas são situações a princípio para serem mais eventuais, tá? Bom, eu vou passar depois aqui para o representante de vocês o plano de ensino, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois. Então, vamos... na apresentação no vídeo online, costuma ter uma certa dificuldade dos vídeos rodarem, mas a gente vai tentar. Se tiver dificuldade, depois, na próxima vez, presencial, a gente reserva os minutos para poder estar mostrando para vocês, que eu acho que é interessante, consolida muito conhecimento quando a gente vê a imagem, fica mais fácil. Bom, eu dividi essa aula em duas, que na verdade é uma aula só, que é a aula de hoje, tá? Que seria a parte da epidemiologia, falar um pouquinho sobre os distúrbios metabólicos, um pouco do quadro clínico, um pouco dos principais diagnósticos diferenciais, os exames laboratoriais podem ajudar a gente, uma introdução aos exames de imagem, vocês vão ter uma aula só de imaginologia e urologia, que o professor Michel que dá, e noções de tratamento, litotripsia extracorpórea, uretéria, renolitripsia, que pode ser flexível ou semirrígida, falar um pouquinho sobre cirurgia percutânea e alguns detalhes sobre litíase urinária na gravidez, na gestação. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, tá? Fiquem à vontade. Bom, a litíase urinária é uma das doenças mais antigas que se tem relato. Ela foi descrita por Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina,
que ele descreveu um caso clínico de um paciente que tinha um cálculo na bexiga. É uma doença de alto impacto socioeconômico, porque ela atinge principalmente as pessoas da faixa economicamente mais ativa, que é dos 20 aos 40 anos, tá? Nos Estados Unidos, uma estatística já de alguns anos, pelo menos 5 anos, tinha uma expectativa de custo anual com tratamento e prevenção da litíase de 100 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. É uma doença também que tem uma alta taxa de recorrência, então o indivíduo tendo uma litíase, tendo tido uma litíase, um cálculo urinário, ele tem um risco de recorrência de 50% de ter outro cálculo, então a chance de ter de novo, né, nos próximos 5 a 10 anos, tá? Sendo que todos nós temos um risco de formação de apresentar um cálculo urinário durante a nossa vida de 5 a 20%. Tá? Então, são situações que mostram que é uma patologia extremamente comum, frequente. Quem for fazer, vamos dizer, uma especialidade muito que não tem nada a ver com litíase, oftalmologia, otorrino, por exemplo, cirurgia plástica, sempre vai ter alguém da família que vai perguntar sobre litíase, porque é extremamente frequente. Aqui na nossa região ainda, alguns motivos que a gente vai falar já, tem uma prevalência ainda maior. Tá? Bom, então falando sobre a epidemiologia também, a litíase urinária ela comete todas as faixas etárias, desde as crianças, tá, até os adultos, sendo que nas crianças ele é mais raro. E o pico de incidência é aos 40 anos, tá? É mais comum nos homens, de uma relação de mais ou menos 3 homens acometidos para cada mulher. A genética tem uma importância relativamente grande, mais ou menos 1/4 dos pacientes que têm litíase, a causa é genética. Então, tem histórico familiar e tem alterações genéticas que são responsáveis por essa formação dos cálculos. Ela também é uma doença mais comum nos brancos, é mais comum em regiões quentes e úmidas, né? Isso tem a ver com, principalmente, a transpiração. Então, se o indivíduo nessas regiões tem uma tendência a transpirar mais, existe uma tendência a urina ser mais concentrada. Se a urina é mais concentrada, os elementos ou as moléculas que formam os cálculos urinários tendem a se aglomerar mais, então aumenta a chance de formar mais cálculos urinários. Então, nessas regiões existe uma necessidade de maior ingesta hídrica, né, que se não acontecer, aumenta a chance também de formar cálculos urinários. Pessoas que têm relação no trabalho com calor, né, por exemplo, trabalham em fornalhas, restaurantes, essas pessoas nesses locais, esses locais são mais quentes, então existe uma tendência também a ter uma perda maior de líquidos por transpiração e favorece também a formação de cálculos urinários. Os indivíduos sedentários, o sedentarismo é um fator que favorece a formação dos cálculos urinários. Isso provavelmente tem relação com alterações metabólicas que esses indivíduos desenvolvem. Não existe um trabalho científico dizendo qual é o fator bioquímico ou qual é o fator metabólico específico que leva à alteração ou maior chance de formação de cálculos nessas pessoas, mas sabe que os sedentários têm mais chance de formação de cálculos urinários. Bom, de uma maneira geral, isso aqui vocês vão ver um pouco mais profundamente na nefrologia. Aqui eu vou comentar um pouquinho para vocês terem uma noção do que realmente é responsável pela formação dos cálculos urinários. Então, em geral, quem tem um cálculo urinário, um cálculo uma pedra no rim, na bexiga, ele tem um distúrbio do metabolismo, tá? O distúrbio do metabolismo é que é responsável pela formação do cálculo urinário. Essa estatística na frente de 50% a 80% é para mostrar para a gente que nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico do distúrbio metabólico, tá? A literatura mostra que às vezes, em 50% dos casos, tem trabalho que mostra até 80% dos casos, se consegue fazer um diagnóstico do distúrbio metabólico. Tá? Então, muitas vezes a gente não consegue.
A importância de se fazer o diagnóstico de distúrbio metabólico é principalmente atuar na prevenção, né? Uma vez que o cálculo urinário tem uma alta taxa de recidiva. Então, a prevenção sempre é muito importante. Mas nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico. Esses são os principais distúrbios do metabolismo que são responsáveis pela formação dos cálculos urinários. Então, aqui, aí está faltando um Rzinho aí, a hipercalciúria, a hiperuricosúria, a hipocitraturia, a hiperoxalúria e a cistinúria. Tá? Esses são os principais distúrbios do metabolismo, ou do metabolismo que formam os cálculos urinários, ou que são responsáveis pela formação dos cálculos urinários. Sempre quando a gente vai falar, então, em distúrbio metabólico, vai falar em litíase urinária, a gente imagina que tem o distúrbio metabólico, como eu disse. E, para fazer essa investigação, a gente lança mão de exames laboratoriais que são no sangue ou na urina. Existem diversas formas de se fazer avaliação ou investigação metabólica, tá? Essas diversas formas se referem a que tipos de exame você pode solicitar no sangue ou na urina. Esse aqui é um tipo de investigação metabólica mais básica, onde a gente faz a dosagem do sangue, do cálcio, do ácido úrico, do potássio, do sódio, do paratormônio, e da urina de 24 horas, do cálcio, do ácido úrico, do oxalato, do sódio, magnésio, citrato e cistina. Tá? Falando um pouquinho também, o objetivo de a gente fazer a investigação do distúrbio metabólico e definir então qual é esse distúrbio, é para que a gente possa atuar na prevenção. Então, quando a gente faz o diagnóstico do distúrbio metabólico, a gente consegue tomar medidas mais específicas para a prevenção dos cálculos urinários, tanto do ponto de vista da dieta, como eventualmente, em alguns casos, de uso de medicações que podem ajudar a gente nessa prevenção. Então, esses distúrbios metabólicos eles estão também relacionados com o tipo do cálculo. Né? Então, o hipercalciúria, por quê? A hipercalciúria é o aumento do cálcio na urina. Né? O cálcio, principalmente o oxalato de cálcio, é a substância mais comum dos cálculos urinários. Tá? Então, quando se tem uma hipercalciúria, um excesso de cálcio na urina, aumenta a chance de formação desses cálculos. Então, quando existe esse distúrbio metabólico, existe a orientação da restrição de sódio, o uso do citrato. O citrato, ele é uma substância, né, que está presente nas frutas cítricas, tá? Então, todos os pacientes que têm cálculo urinário, você estimular a ingestão de citrato, de frutas cítricas, e tem o citrato medicamentoso, tem um remédio, que é o citrato de potássio, que você compra lá na farmácia, que pode ser usado, e ele faz a prevenção da formação de cálculos urinários, tá? Então, você pode orientar, aumentar a ingestão de fruta cítrica, principalmente o limão, que ele tem mais evidência científica que melhora ou diminui essa chance de formação de cálculos. Então, praticamente todos os pacientes que têm litíase urinária, a gente orienta o uso do citrato, ou fruta cítrica ou medicação. Pode usar também, nesse caso, o diurético tiazídico, tá? Que previne a formação de novos cálculos urinários. A hiperoxalúria, que é um outro distúrbio metabólico, a gente orienta a restrição de oxalato, citrato de potássio, injeção de citrato de potássio, injeção de vitamina B6, que diminui a chance de formação de cálculos urinários. Quando o paciente tem o citrato diminuído na urina, a gente orienta ele a ingerir mais citrato. O ácido úrico, quando ele está em excesso na urina, é a hiperuricosúria, a gente orienta a restrição de proteína, ingestão de citrato de potássio e o uso do haloperidol. A cistina é uma outra substância que forma cálculo urinário. Quando ela está em excesso na urina, a gente chama de cistinúria, e a orientação é o uso do citrato de potássio e o uso do haloperidol também. O estruvita é um tipo de cálculo. Existe um tipo de cálculo que é chamado cálculo de estruvita. Esse cálculo está relacionado com a presença de uma bactéria, que é o Proteus mirabilis. Essa bactéria, ela altera o pH urinário e forma o cálculo urinário. Então, a gênese desse cálculo é a bactéria. Tá? Então, esse paciente, depois que a gente trata o cálculo do paciente, retira o cálculo urinário,
a gente usa o antibiótico por longos períodos, até 6 meses. O objetivo é fazer com que essa bactéria não apareça novamente e não forme novos cálculos, tá? Então, cálculos, a gente chama de cálculos de infecção, porque a agente está relacionada com a presença da bactéria. Então, de uma maneira geral, a gente tem essas orientações que são para todos os pacientes que têm cálculos urinários. Quando a gente consegue descobrir qual é o distúrbio metabólico, a gente orienta também a medida específica de acordo com cada distúrbio. Bom, então, de maneira geral, as orientações que a gente dá para todos os pacientes que já tiveram algum cálculo urinário e vale para todas as pessoas também, para diminuir a chance de ter uma boa ingesta líquida, tá? Então, a orientação é pelo menos 30 ml por quilo por dia, tá, de água, fazer atividade física, ingerir pouca gordura e pouco sal, tá? E ter uma boa ingesta de alimentos ricos em citrato, principalmente o limão. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, bem à vontade. Bom, então falando um pouquinho do quadro clínico do cálculo urinário e da litíase urinária, tá? Quando a gente fala em anatomia do trato urinário, a gente pode dividir essa anatomia em duas partes, tá? Uma seria a parte do parênquima renal, a parte do tecido renal propriamente dito, e a outra, como está aqui nessa figurinha de cima, é a via excretora. A via excretora é a parte do trato urinário que vai armazenar a urina, tá? Ela consiste do quê? Desses cálicezinhos renais, que ela está ligada diretamente no parênquima, onde a urina vai desembocar, vai sair, né? Pelve renal, cálices renais, né? Ureter, isso tudo é via excretora, tá? Então, o cálculo urinário, ele pode, a sua clínica é muito variável, então, pode ir desde assintomático, então o paciente pode ter um cálculo urinário e não ter sintoma nenhum, passar anos sem ter nenhum tipo de sintoma. Ele pode ter infecções urinárias, geralmente infecções urinárias de repetição, e a definição, vocês vão ter isso também na aula depois, que a definição de infecção urinária de repetição é a presença de mais de 2 infecções urinárias no ano, ou mais de uma a cada 6 meses, tá? Então, infecções urinárias de repetição pode ser assintomático, mas qual que é o quadro clínico clássico que faz a gente pensar em cálculo urinário? É a cólica nefrética, ou cólica ureteral, tá? Ou cólica renal. A cólica nefrética, ou cólica ureteral, qual que é a característica dessa dor, dessa alteração, ou desses sinais e sintomas que chamam a atenção da gente para a presença da litíase urinária, tá? Primeiro, é uma dor que ocorre por obstrução, então qualquer ponto da via excretora que esteja obstruído pode levar a cólica nefrética. Então, nessa figurinha de baixo aí, a gente tem o que a gente chama de estreitamento fisiológico do ureter, que são as regiões onde o ureter é um pouquinho mais fino, tá? Então, se tiver um cálculo urinário, essas regiões é que tem mais chance de o cálculo impactar e de obstruir, e levar a cólica nefrética, ou cólica renal, ou cólica ureteral. Quais são essas regiões? A junção da pelve com o ureter, lá em cima, logo depois da saída do rim, da via excretora lá em cima, no cruzamento do ureter com os vasos ilíacos, e na junção uretero-vesical, na chegada do ureter na bexiga, tá? Essas regiões são as regiões que costumam mais impactar os cálculos urinários. Bom, mas então qual seria a característica da dor, né? Então, ocorre por obstrução, é uma dor súbita, pode ocorrer durante o início da manhã ou durante a noite, tá? Como eu falei, é mais comum nos sedentários. Ela é uma dor tipo cólica, né? Qual que é a característica da cólica? A cólica é uma dor que ela tem pico, ela diminui, mas mantém um platôzinho, ou seja, o indivíduo nunca esquece dela, está sempre lembrando que ela está ali, porque ela está ali presente, mas ela vem, diminui e fica um período estabilizado no nível mais baixo, e depois ela dá picos, tá?
Então, ela é de forte intensidade, está descrita como sendo uma das dores mais intensas do ser humano. É uma dor que não tem posição de melhora. Daí eu sempre conto na aula uma situação que aconteceu comigo no consultório e que chama muita atenção. Por quê? Eu cheguei para atender no consultório e a secretária me disse: doutor, o paciente estava com cólica renal e eu já coloquei ele lá no consultório. Eu disse: ok. Eu abri a porta, o paciente estava deitado e a esposa dele estava sentada na cadeira. Aí ela me disse: doutor, eu já pedi para... Já coloquei ele deitado aqui na maca, porque quando ele deita, ele melhora. Tá? Então, ele já chegou com o diagnóstico, entre aspas, né? E só de eu abrir a porta, eu já pensei, não deve ser cólica renal. Resumo, eu fui examinar o paciente, tá? Nesse dia, não existia a urgência de urologia na rede pública. E o paciente tinha ido uma semana, no 28 de agosto, todos os dias, com dor. No primeiro dia, ele tinha um colega que estava de plantão, ele tinha uma queixa de dor lombar. E o colega pediu uma ultrassom, o ultrassom mostrou um cálculo renal, e a partir daí, nesse dia e todos os outros dias subsequentes, 7 dias, quando ele chegava no pronto-socorro, o colega mandava fazer, ele chegava falando que estava com dor, mostrava o ultrassom, e o colega passava remédio para dor. Tá? Aí, quando foi no 8º dia, ele foi lá comigo. Bom, eu fui examiná-lo. Quando eu examinei, ele tinha lesões prostosas, bolhosas, seguindo um dermátomo, como se estivesse seguindo assim um nervo da costela, tá? Quem já viu, já teve alguém conhecido que teve o herpes zoster, sabe que é muito dolorido, tá? Então, esse paciente, ele tinha um resumo, eu fui pedir uma tomografia dele para ele, ele não tinha cálculo renal, ele tinha um herpes zoster. Tá? Então, assim, esse caso mostra para a gente que examinar é muito importante, mesmo na era da tecnologia hoje, a gente vai mostrar que a urologia é uma especialidade da tecnologia, tá? Da cirurgia minimamente invasiva. Mesmo nesses dias de hoje, examinar o paciente é muito importante. Nesse caso, também para demonstrar a questão da clínica, a importância da clínica, tá? O sintoma do paciente ele é fundamental. Né? Então, vocês veem que só de abri a porta, eu não falei nada, eu já imaginei que não era cólica nefrética. Tá? Já teve umas outras 2 ou 3 situações que durante as aulas práticas eu vou contando para vocês também sobre essa questão de cólica nefrética, principalmente essa questão de não haver posição de melhora. Né? Outro detalhe importante também relacionado com isso é que no consultório do urologista é extremamente comum a gente ver paciente com lombalgia, lombociatalgia, que é uma das dores mais comuns do ser humano, né? E essas dores estarem geralmente relacionadas com dor osteoarticular, dor muscular, né? Eu posso dizer para vocês, com certeza, no sistema público, principalmente, eu atendo mais pacientes com lombalgia, lombociatalgia, ou dor de origem muscular, osteoarticular, do que dor de origem renal, com certeza. Tá? Bom, então é sempre um diagnóstico diferencial para a gente. Sintomas do trato urinário inferior, que são sintomas relacionados com o ato de urinar, também estão presentes, pode estar presente junto com a cólica renal. Por quê? Quando o cálculo está descendo, principalmente quando ele está próximo da bexiga, ele pode dar sintomas relacionados com o ato de urinar. Quais são esses sintomas? Colaciúria, que é um aumento da frequência urinária, fica urinando várias vezes. Urgência miccional, que é dar vontade de urinar, tem que ir no banheiro correndo, dá aquela sensação que se não for, vai urinar, tá? E às vezes até urina, que aí a gente já chama de urge incontinência ou incontinência de urgência. Outra característica da cólica nefrética é que ela tem a punho-percussão lombar dolorosa. Essa punho-percussão lombar dolorosa a gente chama de sinal de Jordano. É muito comum na pielonefrite, que é o processo infeccioso do rim, né, mas pode estar presente aqui também na cólica nefrética. Outra situação que pode acontecer na cólica nefrética, ou mesmo na litíase urinária, é sangramento. Sangue na urina, tá? Esse aqui é um outro detalhe também super importante, porque a definição de hematura, a definição de sangue na urina é a presença de hemácias na urina. Mais do que 3 hemácias
no exame de urina tipo 1 ou urina simples, ou EAS, define hematúria, tá? Então, às vezes, a gente vê encaminhamento de colegas dizendo, o paciente está com hematúria, tem 1 hemácia, 2 hemácias por campo, isso não é hematúria. E também não é hemoglobina na urina, não define hematúria, tá? Hematúria é hemácias. Hemoglobina é o pigmento que está lá dentro da hemácia. Bom, pode vir associado também com a litíase urinária, presença de sintomas do trato gastrointestinal, tá? E náuseas, vômitos, diarreia. Isso acontece porque o intestino ele tem fibras aferentes comuns com o trato urinário. Então, é como se o cérebro interpretasse, quando ele tem dor, que essa dor é no intestino. Aí ele pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter diarreia. Alguns diagnósticos diferenciais mais comuns, apendicite aguda. Lembrar que a apendicite aguda, a característica da dor é fossílica direita, né? E classicamente tem no exame físico a descompressão brusca dolorosa, tá? Isso são sinais, ou que é um sinal importante de irritação peritoneal que pode estar presente na apendicite aguda e que geralmente na litíase não está. A cólica biliar, que a dor, característica da dor é mais em hipocôndrio, flanco direito, e que está muito associada com a ingestão de alimentos gordurosos. Então, o alimento gorduroso desencadeia a dor. O paciente come, principalmente comida mais gordurosa, e tem dor. A colicistite, que já é o processo inflamatório infeccioso da vesícula biliar, né? E a diverticulite, que é a inflamação, a infecção dos divertículos do polo esquerdo, que aí a dor geralmente é diferencial com cólica nefrética esquerda. Tá? Bom, esse aqui é um raio-x de abdômen e é aquele caso da bactéria que causa a infecção, tá? Colpodeia struvita, tá? Essa bactéria, o Proteus mirabilis, ele está relacionado, então, com a alteração do pH urinário, e essa alteração do pH urinário faz ou propicia a formação dos cálculos coraliformes. Coraliforme vem de coral mesmo, né? Que é definido como sendo um cálculo que ocupa a pelve e pelo menos um cálice. Quando ele ocupa todos os cálices, a gente chama de cálculo coraliforme completo. Esses cálculos urinários, eles estão muito relacionados com perda da função renal, tá? Geralmente é indolor. O paciente pode evoluir com infecções urinárias de repetição. Nesses casos, é o quadro clínico mais clássico, tá? Nessa imagem aí, a gente tem um raio-x de abdômen, e essas imagens radiopacas, todas elas são cálculos urinários. Então, aqui, a gente tem do lado direito e do lado esquerdo, que a gente chama de cálculos coraliformes completos, tá? Então, muitas vezes, esse paciente chega no consultório com o urologista, já perdeu, ou de um lado, ou bilateral, de forma substancial, a função renal. Bom, para ajudar a gente no diagnóstico da litíase urinária, a gente pode lançar a mão dos exames laboratoriais, aí seria o EAS, principalmente pensando na hematúria, né? Como eu falei, acima de 3 hemácias por campo define hematúria. A presença de cristais não faz diagnóstico de litíase urinária, mas esses cristais são as substâncias formadoras dos cálculos, onde eles estão presentes, a gente pelo menos tem a noção de que esse indivíduo tem mais chance de formar cálculos urinários. A presença de leucocitúria, a leucocitúria sugere infecção urinária. O cálculo renal é um corpo estranho, então ele favorece infecções urinárias, né? Como eu disse lá anteriormente, as infecções urinárias podem ser o quadro clínico da litíase urinária. Dos exames de imagem, a gente pode lançar a mão do raio-x de abdômen, mas qual a observação? Hoje é um exame muito pouco utilizado, porque ele tem baixa sensibilidade. Com o raio-x de abdômen, a gente só consegue dizer que é litíase urinária em cerca de 40% dos casos, tá? Basicamente, hoje, quando a gente lança a mão do raio-x para ajudar a gente no diagnóstico da litíase, quando a gente não tem outro exame, tá? Então, você está lá no pronto-socorro, ou no SPA mais afastado, ou você está lá no interior, não tem outro exame que possa te ajudar, pode fazer o raio-x de abdômen. Bom, outro exame, o ultrassom, né? O ultrassom,
já é um exame bastante utilizado, tá? Quais são as observações em relação ao exame de ultrassonografia? A ultrassonografia define cálculo urinário quando o paciente tem sombra acústica posterior. O que é isso? Nessa imagem aqui mais à direita, tem duas imagens aí de ultrassom. Essa direita mostra um cálculo urinário na setinha, embaixo está mais preto, o ultrassom. O aparelho, a gente encosta o aparelho no abdômen, ele passa pelo cálculo e atrás dele fica preto. Então, isso se chama sombra acústica posterior. Tá? Além disso, a ultrassonografia é um exame barato, tá? É um exame não invasivo, então ele é um exame bastante utilizado. Tem muito, né, no nosso meio, no mundo todo, tem muito ultrassom. E o que ele mostra também? O que é o detalhe em relação à limitação dele? Ele é um bom exame para ver cálculos maiores. Então, cálculos abaixo de 5 milímetros, a ultrassonografia não é bom. Tá? Então, a gente, muito no ambulatório, a gente atende o paciente, pede ultrassom, o paciente volta. Quando o colega fala, a presença de imagem hiperecogênica, 3 milímetros, 2 milímetros, compatível com cálculos renais, a gente já duvida, porque cálculos pequenos, ele não é bom para ver, tá? Porém, se tiver sombra acústica posterior, ok, aí realmente é a característica do cálculo urinário, tá? Uma outra desvantagem, outras desvantagens da ultrassonografia, é que ele não é bom para ver cálculo de ureter, tá? Então, ele vê bem rim e vê bem bexiga. Mas o ureter, principalmente o ureter médio, o ultrassom não é bom. Porém, por exemplo, se tiver um cálculo de ureter médio, em geral, esse cálculo vai obstruir, vai levar à dilatação da via excretora acima da obstrução. Né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem do rim direito, mais à esquerda aqui, a gente está vendo a via excretora do rim esquerdo. Esse preto, todo que está preto aqui do rim, aqui seria o rim, e o preto é líquido no ultrassom. Aqui é a urina, então está dilatado, tá? Essas bordas aqui, elas ficam no rim normal praticamente juntas, tá? Não tem esse espaço todo aqui nessa parte preta. Então, isso sugere que tem uma obstrução da via excretora, tá? E o rim está dilatado, então. Tá? Então, na ultrassom, se tiver um cálculo de ureter médio, a gente não vai ver o cálculo provavelmente, mas vê uma dilatação que sugere muito litíase ureteral. Tá? Uma outra limitação da ultrassonografia é que ele depende muito de quem faz. Então, a gente diz que ele é examinador dependente, né? Então, nesses dias de hoje, muita gente tem feito ultrassom e às vezes não tem experiência e acaba que o ultrassom, algumas vezes até, principalmente na hora que o paciente chega lá com a gente, atrapalha até na relação médico-paciente, que não são ultrassons de qualidade. Então, por exemplo, uma situação super comum é essa questão dos cálculos urinários pequenos. O paciente tem uma dor lombar, em característica, faz uma ultrassom, e o colega diz que tem cálculos pequenos lá. Quando a gente vai fazer a tomografia, que nós vamos chegar lá já, a gente vê que não tem cálculo urinário. E às vezes o paciente, para você convencer o paciente que realmente não tem um cálculo urinário, às vezes é difícil, porque ele fez um ultrassom e o colega falou que ele tinha um cálculo lá na ultrassom. Né? E quando a gente faz o exame que define melhor a tomografia, né, muitas vezes não tem, né? Então, isso às vezes traz alguma dificuldade na relação médico-paciente, tá? Aqui também é uma ultrassonografia nessa imagem, onde a gente está vendo a bexiga, na setinha um cálculo de ureter. Ele ainda não caiu na bexiga, está na junção vésico-ureteral. E aqui a gente está vendo essa imagem com um cordãozinho mais escuro, que é o ureter, tá? Porque o cálculo está obstruindo e o ureter está dilatado. Geralmente o ureter não é visto na ultrassonografia. Quando a gente vê ele é porque ele está dilatado. Bom, um outro exame que hoje a gente utiliza bem menos é a urografia excretora, tá? A urografia excretora é um exame que já foi muito utilizado, mas com o advento da tomografia, ele foi praticamente colocado de lado para avaliação da litíase urinária, tá? Por quê? Primeiro, os cálculos urinários, cerca de 70%, 80% só que são rádio opacos, né?
Então, de 20% a 30% são radiotransparentes, ou seja, eles não aparecem no raio-x. E a urografia depende do raio-x, porque ela é sempre iniciada por um raio-x simples de abdômen. Esse raio-x simples de abdômen, depois, é necessário que se faça uma injeção de contraste, que é uma outra dificuldade ou desvantagem da urografia excretora, porque tem que ser necessariamente feito um contraste endovenoso. Aí tem duas situações que esse contraste pode levar de malefício, né, ou de complicações, que é processo alérgico, que hoje nos dias atuais é cada vez mais comum, né, e alteração da função renal. O contraste usado para a urografia excretora, ele é nefrotóxico, tá? Então, ele pode até levar um paciente à insuficiência renal, caso ele já tenha algum grau, ou um grau, assim, moderado de alteração da função renal, ele pode evoluir para insuficiência renal aguda após a aplicação do contraste endovenoso. Então, o contraste endovenoso é feito sempre o raio-x de abdômen inicialmente, o contraste endovenoso é injetado e depois são feitas chapas sequenciais para ver se o rim captou esse contraste e excretou. Se esse contraste engloba, ou se os cálculos, essas imagens de calcificações que podem aparecer forem englobadas por contraste, a gente consegue dizer que essa calcificação, essas imagens estão dentro do trato urinário, então, portanto, se trata de um cálculo urinário. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo uma imagem de urografia excretora, onde à nossa esquerda a gente tem essas imagens de calcificação do abdômen, né? É um raio-x de abdômen, do lado direito e também do lado esquerdo. E elas são englobadas pelo contraste que foi injetado, tá? Então, o rim capta e depois excreta o contraste, tá? Aqui a gente tem algumas outras alterações na urografia excretora, por exemplo, tem dilatação da via excretora, tem um baqueteamento, uma alteração na anatomia dos casos, que para você talvez não seja tão interessante, mas é uma urografia excretora compatível com o cálculo urinário. Esse aqui é um aspecto de uma urografia excretora, focando só lá no rim, tá? Esse é o aspecto do rim direito, do rim esquerdo na urografia excretora de aspecto normal, não tem calcificação, não tem alteração da anatomia, e aqui nessa de baixo é uma urografia excretora pegando desde o rim até lá na bexiga, tá? Bom, mas usando padrão ouro hoje para fazer o diagnóstico de litíase urinária é a tomografia, tá? A tomografia é um exame que hoje também já se popularizou muito mais, né? O custo, consequentemente, também diminuiu. E tem como vantagem que mais de 95% dos cálculos urinários são radioopacos, eles aparecem na tomografia. Tá? E tem uma outra vantagem também importante, é que na maioria das vezes, para fazer o diagnóstico da litíase urinária, não precisa de contraste endovenoso. Então, o contraste na urografia excretora, ele está dispensado. Então, é uma vantagem muito grande, né? Então, essa questão da nefrotoxicidade e a questão da consensos alérgicos, a gente elimina na tomografia, tá? Algumas vezes precisa, mas na maioria das vezes não precisa. Na maioria das, ou talvez em torno de 5% das vezes precisa. Geralmente é necessário quando você tem dúvida em cálculos de ureter inferior, principalmente, médio. Existem algumas classificações que podem estar presentes nos vasos, que a gente chama de flebolites, ou até calcificações no intestino, na parede do intestino, que são chamadas de fecalites. E essas classificações, elas são diagnósticos diferenciais, não tem, assim, grandes repercussões clínicas, mas são diagnósticos diferenciais com os cálculos urinários. Então, às vezes, na tomografia, para a gente ter certeza que tem uma classificação no trato urinário, algumas vezes precisa fazer o contraste. Essa aqui é uma imagem de uma tomografia do abdômen, tá? Um corte sagital, como o paciente, como se o paciente estivesse deitado e a gente fizesse um corte em toda a parede do abdômen, a gente visse só aquele ponto, tá? Hoje a gente faz, entre aspas, né, cortes até de 1 milímetro. Então a gente está vendo só esse ponto, tá? Onde a gente vê aqui, ó, fígado, aqui em cima, o mais branco, esse que está mais branco é contraste oral, que foi feito, que hoje em dia praticamente não se faz também, pelo menos de rotina, para avaliar cálculo urinário, tá? Coluna vertebral, também o osso também é bem branco, né? Aí a gente tem aqui o rim esquerdo, que é um rim de aspecto normal, do lado do baço.
Do lado direito, a gente tem uma imagem de calcificação, aqui mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, e aqui é o rim, tá? Então, um cálculo urinário, que ele estava na pelve renal, e ele obstruiu a passagem da urina e o rim está todo dilatado. Vocês observam que do lado esquerdo de vocês aí, que é o rim direito, né? Ele tem uma perda substancial do tecido renal funcionante ou do parênquima renal. Observe do outro lado, como a via excretora é bem mais reduzida e o parênquima renal é bem maior. Então, quando tem uma obstrução, isso vai ocorrendo. A parte que armazena a urina na via excretora, ela vai crescendo, entre aspas, e ela vai fazendo com que haja uma perca de tecido renal funcionante ou do parênquima, tá? Então, nesse caso específico, esse rim direito do paciente praticamente não funciona mais, porque ele não tem mais parênquima, tecido renal funcionante, tá? E algumas vezes, o paciente pode, porque dor é muito relativo, né? Um sintoma super subjetivo e muito relativo. Então, às vezes o paciente não tem dor, pode chegar. De vez em quando a gente pega algum paciente que tem um cálculo obstrutivo e que chega no consultório, nunca teve assim grandes quase de dor, ou às vezes não teve dor nenhuma, e quando chega lá no urologista já tem praticamente perdido o rim. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, então. Um aspecto super importante é que em torno de 70% dos cálculos urinários são eliminados sem precisar fazer tratamento cirúrgico. Tá? Então, quando a gente fala esse dado, é muito importante a gente sempre falar em conduta conservadora, né? Que é aquela conduta que não é fazer cirurgia. Né? E aí a gente sempre vem à mente essa questão aí da porcentagem grande dos cálculos urinários que são eliminados espontaneamente. A gente tem que ter em mente que, de uma maneira geral, os cálculos urinários devem ser retirados. Por quê? Eles podem trazer clínica importante, dor, infecções urinárias, né? Quando o paciente tem infecções urinárias, principalmente as infecções urinárias de repetição. Quando a gente fala em infecção urinária, a gente chama de complicada, que é um paciente que tem, por exemplo, imunossupressão, né? Um paciente diabético, ele pode ter mais chances de ter infecções urinárias mais importantes, evoluindo com sepsis, eventualmente até óbito. Então, o ideal é sempre tirar o cálculo, quando é possível. Mas tem algumas vezes que a gente pode acompanhar. E aí a gente fala em conduta conservadora, tá? Dentro da conduta conservadora, um aspecto importante é o que a gente chama de terapia expulsiva. Então, a terapia expulsiva é a medicação que a gente dá para o paciente para ver quando ele já tem um cálculo que está no ureter, tá? De até 1 centímetro, principalmente ureter médio inferior, a gente pode dar a medicação para ele para aumentar a chance do cálculo ser eliminado, tá bom? Então, qual que é o paciente que é candidato à terapia expulsiva? É aquele que tem um cálculo de até 1 centímetro, não está tendo dor importante, tá? Não tem infecção urinária associada e não tem alteração da função renal. Tudo isso faz com que esse paciente seja candidato à terapia expulsiva, tá? Então, isso é um aspecto super relevante. Então, por exemplo, se a gente tiver um cálculo pequeno, que tem uma grande chance de ser eliminado, por exemplo, vamos falar de um cálculo de ureter de 5 milímetros, tá? Esse paciente, ele é um candidato à terapia expulsiva, né? Desde que ele tenha preenchido esses critérios que a gente falou. Não tem tendo dor, não tem infecção associada e não tem alteração da função renal. Se tiver alguma situação dessa, mesmo um cálculo tem boa chance de sair ou de ser eliminado espontaneamente, que nesse caso de 5 milímetros é 90% mais ou menos, você tem que fazer tratamento cirúrgico. Então, assim, eu já fiz uma cirurgia, lógico que é uma situação bem de exceção, rara, relativamente rara, um paciente que tinha um cálculo de 2 milímetros, um cálculo muito pequeno, no ureter inferior, mas ele estava com muita dor, a ponto de eu ter que ter internado ele, e por medicação, e mesmo assim, ele endovenoso, internado, ele não melhorou. Aí eu tive que fazer um procedimento para tirar esse cálculozinho. Tá? O que acontece? Quando o paciente tem, você opta, né,
por fazer terapia expulsiva, a gente tem que aguardar, pode aguardar no máximo até 8 semanas também. Por quê? O cálculo, quando ele fica ali presente, ele gera um processo inflamatório, e esse processo inflamatório pode depois fazer com que o possível tratamento cirúrgico seja mais trabalhoso e com mais chance de evoluir com algum tipo de complicação. Então, quando você opta pela terapia expulsiva, é até 8 semanas, tá? Uma outra situação que a gente pode acompanhar, que a gente está dentro da nossa conduta conservadora, são cálculos pequenos, né? Cálculos pequenos até 5 milímetros no rim e que não estejam trazendo repercussão clínica. Tá? Se tiver um cálculo pequeno no rim, até 5 milímetros, sem repercussão clínica, você também pode acompanhar. E aí, no caso, não tem muito sentido a terapia expulsiva. A terapia expulsiva, ela consiste do quê? O uso de um alfa-bloqueador, que é uma medicação que a gente usa para tratar a hiperplasia prostática benigna também, que é a tanzolosina. Ela faz o relaxamento da parede ureter, facilitando a eliminação do cálculo urinário, facilitando para ele descer, tá? E pode ser associado ou não ao uso de um corticoide. Essa é a terapia expulsiva. Bom, falando um pouquinho sobre os tratamentos da litíase urinária, um detalhe super importante é que assim, a gente precisa sempre, hoje em dia, individualizar o tratamento, porque a gente tem várias opções de tratamento, e compartilhar com o paciente aquelas opções que a gente tem, quando é o caso, né, e participar ele da decisão também. Ele deve participar da decisão, ajudar a gente a tomar a decisão, tá? Então, a litripsia extracorpórea, por exemplo, é um tipo de tratamento. Hoje em dia, a litripsia extracorpórea não é tão usada, muito usada mais, como já foi há algum tempo, né? Ela é um procedimento que visa fragmentar o cálculo, tá? Então, ele é um aparelho que ele emite uma onda elétrica, está ligado à tomada, ele gera uma onda, e essa onda se propaga no meio aquoso. Aqui vocês conseguem ver, o paciente está deitado numa maca, a gente vê o rim de um lado e do outro, né? E esse aparelho, a gente, através do raio-x ou do ultrassom, localiza o cálculo e aí a gente direciona essa onda, que ela está encostada diretamente no paciente aí, uma espécie de uma bolha com água, e a água ajuda a propagação dessa onda, e essa onda vai chegar no cálculo e fragmentar, né? Tem o objetivo de fragmentação do cálculo. É um procedimento que foi uma revolução no tratamento da litíase. Depois da litotripsia extracorpórea, surgiram todos os outros mecanismos de fragmentação. A litripsia surgiu na década de 1980, primeiro com os cálculos renais, depois cálculos de ureter, cálculos de bexiga também. Bom, nos cálculos renais, quais seriam as indicações de fazer litripsia, né? Extracorpórea? Cálculos de 2 centímetros hoje eu acho grande, seria melhor colocar aqui 1,5 centímetros, tá? Então, entre meio e 1,5 centímetros, tá? Abaixo disso, porque tem sentido você fragmentar cálculos muito pequenos, né? E acima disso, você vai gerar fragmentos muito grandes e que tem muita chance de obstruir, porque na litripsia extracorpórea tem esse detalhe. Você, além de quebrar o cálculo, você tem a expectativa que depois ele saia, tá? Então, por isso, cálculos muito grandes, se você quebrar, vai gerar fragmento grande, ele não vai sair, vai obstruir, vai trazer complicação. Tá? A litripsia extracorpórea, então, só voltando aqui a foto. Aqui, na verdade, o paciente fica deitado ali e ele fica sentindo pequenas pancadas, como se estivesse dando um peteleco, assim, vamos dizer, só que esse movimento é repetido 2, 3 mil vezes. Então, o paciente começa a sentir dor. Você ficar batendo pequenas pancadinhas no mesmo local, muitas vezes, começa a doer, né? Então, o ideal é até que tenha um anestesista, que faça um procedimento de sedação, anestesia, para o paciente poder suportar melhor. É um procedimento que tem como vantagem, tem poucas complicações, o paciente, é um procedimento ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado. Tá? O resultado dela, quando é bem indicado, tem bom resultado, mas tem vários aspectos aqui com relação à indicação, tá? Quais são? Primeiro, essa questão da composição, que a composição está relacionada com a densidade, a dureza do cálculo. Isso a gente avalia na tomografia, tá? Então, a tomografia ela dá
a gente faz uma medida da densidade do cálculo. Quanto mais denso, mais duro é o cálculo. Quanto mais duro, menor a chance de fragmentação da litripsia extrapolpórea. Então, por exemplo, cálculos acima de 1.000 unidades Hounsfield, que é UH, que é a unidade de medida de densidade do cálculo, cálculos acima de 1.000 unidades, praticamente nenhuma chance, ou muito pequena chance de fragmentação. Não tem indicação de fazer litripsia extrapolpórea. Cálculo abaixo de 500 unidades, excelente chance de fragmentação. Cálculos entre 500 e 1.000 seriam intermediários. Tá? Então, os cálculos de oxalato de cálcio monohidratado, eles são cálculos muito duros. Densidade muito alta, chance muito baixa de fragmentação. Cálculos de cistina, a mesma coisa. Tá? O tamanho é outra situação que você avalia. Então, cálculos acima de 1,5 centímetros vai gerar fragmentos grandes, não vale a pena fazer. A posição do cálculo, outro aspecto muito importante, também eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui na orografia escritura. Não sei se vocês conseguem ver a seta aí na imagem de vocês, mas assim, vamos supor, aqui olhando a imagem da direita de vocês aí, que a gente nessa imagem aqui tem uma imagem de orografia escritura, onde a gente vê um rim direito e um rim esquerdo. A direita é o rim esquerdo, né? Imagine que se um cálculo estiver lá em cima, na parte da via escritura, que a gente chama de cálice superior, para ele descer, a gravidade ajuda. Se ele estiver embaixo, ele tem que subir para depois descer. Então, a gravidade é um fator contra. Então, por exemplo, cálculos de polo inferior, estiver aqui na parte baixa do rim, tem muito mais dificuldade de ser eliminado. Não é boa indicação para fazer a litripsia. Por quê? Ele pode até quebrar, fragmentar o cálculo, mas para eliminar é muito ruim, certo? Aí tem outro critério também anatômico, que é o comprimento do infundíbulo. Então, essa parte, a anatomia da via escritora consiste aqui do cálice, né? O infundíbulo do cálice, que é toda a comunicação do cálice propriamente dito com a pelve renal. Aí tem o comprimento do infundíbulo e tem a largura do infundíbulo. Então, se tiver um cálice, por exemplo, olhando lá do outro lado, comparando o lado do rim direito com o rim esquerdo, do lado esquerdo do paciente, à nossa direita, o infundíbulo é bem mais estreito, o cálice superior, né, parte de cima, do que do lado direito, certo? O lado direito é mais largo. Então, se tiver um cálculo lá em cima, tem muito mais chance de ser eliminado. Tá? Então, são vários detalhes que a litripsia hoje em dia que a litripsia exige da gente, né, para a gente saber se tem indicação. Então, quando é bem indicado, o resultado costuma ser bom, tá? Mas tem muitas observações nessa indicação. Então, por isso, a litripsia hoje tem sido bem menos utilizada. Complicações são bem baixas, tá? Presença de hematoma que você fica batendo, mas que quando tem ele é resolução espontânea. Presença de obstrução, quando um cálculo fragmento depois desce obstrui. Infecção, deve-se evitar fazer infecção, porque quando o paciente tem infecção, porque quando você bate, fragmenta, você tem chance de fazer essas bactérias proliferarem, disseminarem, tá? E presença de sangramento na urina, que geralmente é autorresolutivo, tá? Os cálculos de ureter. Então, quando o cálculo, é sempre bom a gente dividir cálculo de ureter superior, médio, inferior. Os ossos da bacia, para fazer litripsia extrapolpórea, existe uma dificuldade maior de a onda chegar por causa dos ossos da bacia no ureter médio e inferior. Então, a litripsia extrapolpórea também não é bom para fazer em pacientes que têm cálculo de ureter médio e inferior, tá? Nos cálculos de ureter superior, o resultado dele é muito bom quando é bem indicado, né, vendo aqueles detalhes, nesse caso, do tamanho, da densidade, mas no ureter inferior mesmo, quando tem boa densidade para fazer, bom tamanho, o resultado é mais pobre. Um procedimento que é bastante utilizado, e vamos ver se vai dar certo o nosso vídeo aqui, para fazer o tratamento, e tem ganhado muito espaço, porque a tecnologia tem evoluído muito, tá? É a ureterorrenolitripsia. A ureterorrenolitripsia é um procedimento onde a gente entra via endoscópica, né? Na uretra, bexiga, sobe no ureter e até lá no rim para fragmentar o cálculo. Tá? A gente tem a ureteroscopia rígida e a flexível. Né? A rígida é só para tratar basicamente o ureter inferior e a flexível vai tratar cálculos de ureter médio, superior e até renais.
Os resultados são acima de 90%, 95%, tá? Esse aqui, à direita de vocês, na tela, é um aparelho de litotridor balístico. Utiliza o ar comprimido da parede que tem no centro cirúrgico e é um mecanismo exatamente igual a uma britadeira. Tá? No vídeo, vamos ver se a gente vai conseguir ver aqui. E ele tem o objetivo de fragmentar o cálculo. Hoje ele é muito menos utilizado, porque a gente tem a tecnologia do laser, e essa tecnologia, assim, tem evoluído muito, porque o laser hoje evoluiu no sentido de melhor resposta à fragmentação. Então, por exemplo, uma cirurgia que 5 anos, por exemplo, demorava para fazer 1 hora e meia, o cálculo hoje tem feito 10, 15 minutos, a parte da fragmentação, porque o laser fragmenta muito melhor, tá? É muito mais rápido. Vamos ver se vocês vão pegar. Parece que vai rodar. Vocês estão vendo a imagem aí? Só me confirma. O vídeo. Sim, professor. Tá bom. Então, aí, ó, nós estamos vendo aí, nós estamos entrando com o ureteroscópio, tá? E aí nós estamos olhando no vídeo lá na tela. Entrei na uretra, tá? Passei da uretra, agora estou entrando na bexiga. Da bexiga, esse aí é um catéter que está no ureter, estou vendo o meato ureteral, chama catéter duplo J. Nada mais é que uma mangueirinha que foi passada antes, no primeiro momento, para desobstruir o paciente de um cálculo do ureter, desobstruir a via excretora. Isso garante a passagem da urina, tira o paciente da crise de dor, tá? Aí eu estou tirando esse cateter para depois a gente tratar o cálculo propriamente dito. Sempre deixa, a gente passa antes esse fio branquinho aí, é um fio que a gente chama de fio guia. É bem fininho, e é só para a gente poder se orientar depois com relação ao trajeto. Aí agora eu estou passando o ureteroscópio e vou entrar no ureter, tá? Do lado desse fiozinho aqui. Ó. É o ósseo ureteral. Estou subindo no ureter. Dentro do ureter ainda, já estou vendo, eu já vi ali, que é o mais amarelinho, que é o cálculo renal, tá? Aí é um cálculo de ureter, no caso, né? Aí depois já vou fragmentar, entro com um instrumentozinho, que é essa... Quando o cálculo é pequeno, a gente entra com uma cestinha, tá vendo? Abrir uma cestinha, a gente chama isso do inglês, é cesta básica, que a gente, se o cálculo for pequenininho, a gente só pega essa cesta, o cálculozinho, joga dentro da cestinha e tira ele. Mas às vezes ele é maior, a gente até tenta tirar assim, mas não consegue tirar porque ele é grande, a gente precisa de quebrar. Então aí agora eu estou fragmentando essa pontinha mais metálica aí, ó, é o litotridor balístico, que é uma cirurgia mais antiga, que está fragmentando o cálculo, está quebrando esse amarelinho para tirar os fragmentos, quebrar, né, fragmentar e tirar os fragmentos. Hoje, na maioria das vezes, a gente utiliza laser, eu acho que já tem uma cirurgia também. Aí a gente fragmenta, tira o cálculo, e geralmente a gente deixa esse catéter nessa cirurgia também, que é o catéter do J, porque o próprio edema do cálculo, a manipulação instrumental que a gente faz, gera um edema na parede do ureter e às vezes esse edema fecha o ureter. O paciente pode ter cólica do mesmo jeito que tinha com o cálculo. E você tirou e ele pode continuar. Por quê? Porque o que importa para ele ter dor é a obstrução, né? O edema pode fazer uma obstrução e isso trazer dificuldade para drenagem do ureter e o paciente ter dor. Então a gente sempre deixa esse catéter, essa mangueirinha de novo, passa via endoscópica aí outra vez, que esse branquinho está subindo, e deixa aí uns dias para poder fazer a regressão, até fazer a diminuição, a regressão do edema, para a gente tirar. Deixa eu ver se... Aqui é uma outra cirurgia dessa, aqui é a tomografia. Já estou carregando. Sempre no começo dessa cirurgia, a gente está vendo agora o vídeo, ó, a gente, quando a gente tem um cálculo renal, a gente usa sempre o arco em C na sala, que é o raio-x dinâmico, né? A gente passa... Vamos voltar aqui. Sempre a gente passa um fio
guia e a gente vai olhando no raio-x também. Está no vídeo e no raio-x junto, ao mesmo tempo. Aqui, ó, eu passei 2 fios guia, que é aquele branquinho no começo da cirurgia da primeira, e por dentro aqui eu estou passando uma bainha, que é para depois a gente vir com o ureteroscópio flexível por dentro, tá? Aqui eu fiz uma pielografia, que é injetar um contraste, para a gente ter uma ideia da anatomia aqui, ó. Aqui em cima, eu estou vendo os cálices renais, tá? Então, você pode ter um cálculo aqui em cima, você pode ter um cálculo lá embaixo, e aí você entra com o aparelho, essa aqui é uma imagem no plano só, mas isso é tridimensional, você pode ter um cálculo para trás, um cálculo para frente, para cima, para o lado, oblíquo, entendeu? Então, quando a gente injeta esse contraste, a gente tem uma ideia da anatomia, a gente sair procurando o cálculo lá depois, tá? Essas imagens, esses vídeos, a gente tem bastante. Depois a gente pode estar mostrando as aulas práticas, mostrando casos assim para vocês. Né? Aí, o que aconteceu aqui? Aqui eu já estou com o ureteroscópio flexível, tá vendo essa imagem? É um aparelho que eu entrei por dentro da bainha, tudo olhando o vídeo raio-x, e aí ele faz a curva aqui, ele é flexível, porque ele dobra, né? E aí eu estou de frente para o cálculo, essa imagem radiopaca aqui no raio-x é o cálculo, tá? Então a gente vê, entra com o aparelho, fragmenta o cálculo e tira os fragmentos maiores. Aqui é uma outra imagem também do ureteroscópio. Um videozinho também. E aqui já é no momento que a gente está fragmentando com o laser. Na verdade, aqui... Aqui, não está rodando o videozinho, mas o que vai... que aquele vídeo mostra. Então, esse azulzinho é o laser e aqui o verde já é a luz do laser. Então, o laser tem uma luz, ele emite uma luz que mostra para onde a fibra está apontada, para onde a gente quer quebrar. Aqui eu já estou com o cálculo praticamente todo fragmentado nessa imagem, nessa foto aqui, tá? E aqui é antes de fragmentar. Então, a gente localiza, passa a fibra do laser e fragmenta, sendo que o laser é o melhor mecanismo de fragmentação. Como eu falei, né? O litotidor balístico, lá, que usa o ar comprimido da sala, que é igualzinho a uma britadeira, ele cada vez tem perdido mais espaço por laser por causa da eficiência do laser. Bom, esse procedimento é um procedimento que tem alta resolutividade, poucas complicações, tá? A complicação mais comum seria a perfuração. Aliás, a mais comum é sangramento, tá? Mas a perfuração é uma complicação mais importante, mas que geralmente é alto resolutivo, você deixa aquilo atento de quanto melhor. E a complicação mais grave é a abulsão. Quando você tem um ureter estreito, se você quiser forçar o aparelho, tentar vencer aquela obstrução, onde está mais estreitado, você corre o risco de abulsionar o ureter, tá? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, se o ureter for muito ruim, a gente costuma baixar só o catéter, passar o catéter, porque depois, em geral, ele dilata e fica mais fácil no outro tempo você intervir. Um outro tipo de procedimento é a cirurgia percutânea. A cirurgia, ou nefrolitopsia percutânea, ou cirurgia renal percutânea, é uma cirurgia onde você punciona o rim, tá? Dilata esse trajeto, e por dentro você dilata o trajeto, entra com a bainha, por dentro você entra com um aparelho que chama nefroscópio, e você fragmenta o cálculo. Então, a cirurgia percutânea, ela é uma cirurgia de porte maior, tá? Espero que o videozinho nosso roda aqui é fazer um vídeo também. A gente faz também com o uso do raio-x na sala e no vídeo, tá? A gente passa um catéterzinho por baixo, pelo ureter, injeta um contraste, e aqui a gente está vendo uma agulha funcionando o cálice renal. Aí a gente funciona aqui, dilata esse trajeto e entra com o aparelho para fragmentar o cálculo por aqui, tá? Esse vídeo eu acho que vai rodar. Aqui é uma animação que mostra uma cirurgia percutânea para a gente. Vai rodar. Okay. Depois eu mostro para vocês na aula. Vou botar mais uma vez. Aqui seria uma animação da cirurgia percutânea. Aqui é uma foto mesmo, que é de você está lá dentro do rim, funcionou, e está lá vendo os cálculos, tá?
vídeo. Aqui eu estou usando o líquido tritobalístico na percutânea, estou fragmentando, tá? O cálculo, ó. O objetivo é fragmentar o cálculo e tirar os pedaços maiores. Tá fragmentando o cálculo. Aí a gente vem com a pinça por dentro, tá? E tira os fragmentos grandes. Sai lá fora, tira. Fragmento possível, tá vendo? Vai tirar mais um pedaço, um fragmento. Bom, a cirurgia percutânea, quais são as indicações de fazer cirurgia percutânea? Falha da litotripsia corpórea, quando você tem cálculos muito duros, tá? Que é o cistinho e oxalato de cálculos. Mas essas também podem ser indicações da uretero-renolitipsia, mas hoje as principais indicações, né, de cirurgia percutânea, renal percutânea, nefrolitotripsia percutânea, são os cálculos coraliformes e cálculos maiores que 2 centímetros, tá? Então são cálculos grandes, de uma maneira geral. Essa questão de cálculos maiores que 2 centímetros, a uretero-renolitipsia, com os lasers atuais, tem feito cálculos bem maiores também, tá? Então se discute muito cálculos, qual é o tamanho do cálculo hoje que a gente pode realmente fazer, o que deve realmente fazer cirurgia de percutânea, tá? Mas são cálculos grandes, os cálculos coraliformes não é um consenso, não tem dúvida, tá? As complicações da cirurgia percutânea é uma cirurgia já de maior porte, né? Porque você tem que funcionar o rim, né? Você faz um furo no rim e dilata esse trajeto ainda. Tem que dilatar para ser suficiente, você passar um aparelho para ir lá dentro e fragmentar, né? E hoje existe a mini percutânea, que você faz uma dilatação menor, se fazia no começo. Existe a associação da percutânea com a ureteroscopia, no mesmo tempo você faz as duas cirurgias, tem 2 cirurgiões, um está lá na percutânea abordando um rim, e o outro está lá no ureter, através do ureteroscópio, tá? Mas as complicações da percutânea são sangramento. Quando você punciona o rim, você tem que ter uma boa análise da anatomia, da tomografia principalmente, porque podem ter alguns casos de o intestino ser atrás do rim, aí você vai funcionar o rim perfura o intestino, aí é uma complicação séria, né? E sepsemia. Os cálculos que a gente utiliza percutânea, muitas vezes são dos cálculos coraliformes, né, que estão associados com infecções. Então, eles estão... a cirurgia percutânea pode estar associado com sepsemia, né? Então, bacteremia generalizada, infecção generalizada, tá? Então, é uma complicação também pós-percutânea. Por isso, é sempre importante, tanto na cirurgia percutânea, mas de uma maneira geral, litíase urinária você vai tratar, você tem que ter cultura, e sempre prévia para tratar caso o paciente tenha infecção, para depois fazer o procedimento. Nesses casos de cirurgia em cálculo coraliforme, o cálculo coraliforme muitas vezes é muito difícil de se fazer a esterilização total da urina, né, que é a eliminação total da bactéria. Então, isso tem que ter esse cuidado aí, por isso, mesmo fazendo isso, às vezes pode acontecer, tá? Eu conto em relação à questão do tamanho, definição de tipo de cirurgia, assim, alguns anos atrás, eu estava no congresso nos Estados Unidos e tinha uns 300 urologistas. E o colega que estava comandando a mesa perguntou, se fosse você, na época, acima de 2 centímetros, era um cálculo, não tinha dúvida, era cirurgia percutânea, tá? Então, um cálculo de 2,5 centímetros. Se fosse você queria que fizesse uma cirurgia percutânea ou 2 cirurgias uretero-renolitipsia, né, pelo ureter. Porque a questão do ureter você fazer em cálculos grandes é porque o aparelho é muito estreito, muito pequeno, muito fino, a visão também não é tão boa, então dificilmente você consegue tratar um cálculo grande num tempo só, tá? Você tem que fazer, às vezes, 2 até 3 vezes uma cirurgia, né, para retirar todos os cálculos. Então, o colega perguntou, se fosse você preferia que fizesse 2 ureteroscopias ou só uma percutânea? Só 1 ou 2 colegas preferiram a percutânea, tá? Por quê? Porque a percutânea tem mais complicações, e elas podem ter, e elas têm complicações, ou a cirurgia percutânea tem complicações de
potencial até de letalidade, até de óbito do paciente. Bom, e a cirurgia convencional? A cirurgia convencional, ela praticamente hoje não é realizada, tá? Muito pouco, para tratar a litíase urinária, tá? Cirurgia convencional, cirurgia aberta, tá? Essa estatística aí de 0,3% a 4% das cirurgias realizadas, ela já é antiga, tem uns 10 anos essa estatística, depois eu nunca mais vi estatística sobre cirurgia convencional e litíase. Posso dizer para vocês que eu fiz uma cirurgia, tenho já 19 anos de urologia, atuação cirúrgica na urologia, fiz, acho que uma cirurgia uma vez, com uma particularidade no paciente de cálculo urinário, tá? Então, assim, hoje em dia é tudo cirurgia endoscópica, praticamente muito próximo de zero a cirurgia convencional. Mas, teoricamente, estarei reservado em casos de cálculos complexos, falha no tratamento endoscópico, quando o paciente tem anormalidades anatômicas, você não consegue chegar lá, tem alguma dificuldade, faz alguma cirurgia concomitante aberta, isso já poderia abrir também, e alguns cálculos de ureter acima de 1,5 centímetro poderia ser uma boa opção. A laparoscopia também pode ser utilizada na litíase. Quais casos mais bem indicados? Cálculos na pelve acima de 2 centímetros, cálculo ureter superior em pelve e média maior que 1. Tá? Cirurgia robótica, também a mesma indicação de cirurgia aberta, principalmente cálculos de pelve, cálculo ureter médio superior também. Então, a cirurgia robótica seria uma opção nesses casos também. Tá? Sempre lembrar que a litíase urinária não existe uma relação direta entre tamanho e consequência da litíase, tá? Então, você pode ter uma pedra muito pequena que pode derrubar seu rim. Uma pedra pequena pode derrubar seu rim ao ponto de você perder esse órgão, certo? Mas, por outro lado, você pode ter uma pedra muito grande que, às vezes, ainda não está trazendo consequência. Você está conseguindo segurar ali, se manter, e se resolvendo, ela pode evoluir sem ter tido grandes consequências, tá? Mas é muito importante ter a noção que a litíase, ela pode, às vezes, se comportar como uma lesão, uma doença maligna. Ela pode levar até a perda do órgão, né? Perda da função total do rim, tá? Pessoal, é isso aí, então. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem alguma questão aí que vocês querem perguntar? Tá tranquilo? Ninguém tem perguntas? Tudo certo, professor. Obrigada. Então tá bom. Agradeço ao Alexandre que me ajudou para gerar o link. Eu tive um problema além de não conseguir acessar o e-mail, que não estava conseguindo, porque o computador caía direto no e-mail. Mas tá ok então, pessoal. Aí semana que vem, a princípio, as aulas práticas normais, tá? Se tiver alguma dúvida aí, entre em contato com a gente para a gente poder solucionar, tá bom? Um abraço. Tudo de bom para vocês aí. Bom Igualmente. Obrigada, professor. De nada. Tchau, tchau.